Mas vai ser uma masterclass incrível. O que que é isso? É uma mandala atrás de você, Edu? Já tudo para mim é É, mandala. exato, é uma surpresa aí para quem está seguindo aqui que nós vamos dar uma aulinha com mandala. É esse que é o ponto, né? Então vamos mandar lá. Ah, é? Você veio todo assim preparadão? Olha, que Não é? lindo! Gente, toda vez eu esqueço de trazer. Eu sempre lembro de você porque a primeira vez que a gente se conheceu, você me deu aquele japamala incrível que eu tenho até É. hoje. Ele fica no meu altar. E o de uma pessoa muito querida que eu conheci ele na Diksha, né? Na Oneness, que hoje é O&O Academy. E a gente se conheceu no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, você já me Sim, seguia, a gente já tinha um contato pela internet, a gente conheceu pessoalmente em 2016. E exato. depois de lá a gente se tornou assim, posso dizer amigos, né? A gente não é Claro. tão próximo, mas a gente é amigo, né, Edu? Uhum. E gratidão, admiro demais o seu trabalho, gratidão por você ter vindo aqui e ter aceitado também fazer a Masterclass para os meus alunos, que a última live que nós fizemos falando desse processo da arte nas fases de desenvolvimento humano que a gente trouxe, foi o ano passado, eu acho. Sim. Até hoje as pessoas comentam nesse vídeo, as pessoas falam dele porque adoram o que escutam, né? Então eu trouxe você aqui de novo para a gente bater esse papo gostoso, até apresentando o seu trabalho também, maravilhoso. Que bom. Vai, se apresenta, fala o que você quiser. Vamos lá. Bom, para mim é uma honra, um prazer, porque, né, eu estou num processo profundo de ressignificação, não só das minhas relações com o feminino, como com o feminino que me habita, e estar com mulheres que me inspiram e que eu admiro traz mais ressignificações, e você com certeza é uma delas, né? Eu tive em Alto Paraíso agora, em vários momentos eu e a Micaela tocamos no teu nome e, e, e pude me aprofundar um pouco mais nisso tudo. Bom, eu sou terapeuta, eu trabalho com uma técnica chamada inteligência emocional Bioflow. Tem uma história bastante profunda e longa aí dentro do autoconhecimento, né? Passando por plantas de poder, iniciação em algumas escolas iniciáticas, como a gnose, a teosofia. E, na verdade, dentro desse trabalho como terapeuta, eu fui me aprimorando como terapeuta dentro dessa linhagem que é o que eu vou trazer agora, que é a antroposofia, né? Tem uma gama muito grande de antroposofia, na verdade eu vou estar trazendo o que é e tudo mais. Existe uma relação muito próxima com esse trabalho da arte, porque em uma dessas fases, necessariamente, nós precisaríamos ter tido movimentos para estimular a nossa criatividade, inclusive para ter criatividade para conseguir sambar nessa existência que a gente está aqui nessa 3D. E a ausência dela traz uma impossibilidade de realmente sambar, né? De conseguir entrar nesse fluxo da vida e tudo mais. Então, para eu não ficar me detendo muito aqui em apresentações e títulos e tudo mais e tal, acho que a gente pode dar início. Acho que é importante se apresentar aí também para minha rede, que não te conhece. E antes de mais nada, já convido também para seguir, porque tem conteúdo muito, muito importante. Eu tenho visto cada vez mais. Como que eu posso dizer assim, para não gerar um julgamento, mas um monte de cabeça de bagre na internet falando atrocidades, horrores e conduzindo pessoas, ou seja, agora digital influencer virou terapeuta e fez um curso ali de uma semana e começa a trabalhar para tentar ajudar a alma humana. E a gente sabe que não só eu como você, a gente não caiu de paraquedas, né? A gente tem uma construção. Então eu quero que você conte um pouco aí de você também para a gente dar início. Ai, obrigada, Du. E é aquela questão, né? Não é julgando, mas julguem a gente. Julguem-nos. Sim. Porque, na verdade, eu sinto que também quem é de verdade também sente quem é de verdade, né? Então, assim, hoje a informação, ela tá muito fácil para todo mundo.
Então a pessoa pega aquela informação e joga na internet e as pessoas também começam a criar uma expectativa que aquela pessoa sabe do que ela está falando, né? Então, mas Uhum. eu sinto que a gente acaba atraindo público que sente a verdade, né? Então a gente atrai aquele público que realmente sente que a gente está aqui vivendo o que a gente fala, né? Eu acho que é o mais importante, Sim. porque é importante a gente espalhar esse conhecimento, mas também ter pessoas que estejam nesse papel de ensinar, que saibam o que estão falando, que experienciam aquilo, né? Ou experimentam aquilo que realmente ensinam, aquilo que fazem, né? E a gente, eu acho que a gente é bem transparente em relação a isso, então a gente super se combina, né? Em relação. Sim. Na verdade, assim, eu trabalho hoje, né, com mandalas. E é muito assim, ah, tá bom, você trabalha com arte? Não, eu não trabalho só com arte. Por isso que eu trago muito Du aqui também, porque eu trabalho com a terapia que a arte proporciona para nós, né? Então eu trabalho com arte mais terapia. E também técnicas transcendentais de, né, meditação e técnicas de energias, de proteção energética, espiritual, que é a minha linha, né? Então é uma coisa meio bruxona, com terapeuta, com, né, Uhum. a Micaela pôs aqui hoje, minha bruxona favorita, porque realmente meu trabalho é essa alquimia de coisas, né? Eu comecei como arquiteta formada, então eu tenho uma bagagem um pouco estética de arte, né? Um pouco, né? A arquitetura não deixa de ser uma arte, mas era uma coisa muito rígida. E em 2013 a minha vida se transformou junto com a Oneness, principalmente, né? Onde eu conheci o Du. E de lá para cá, minha vida se transformou, acabei migrando para as terapias, e nas terapias comecei a trabalhar com as mandalas totalmente espontâneo, porque as mandalas apareceram, ó, as abelhas começam quando eu, é muito louco, assim, as abelhas começam a vir tudo em cima de mim aqui nas lives. Eu comecei a enxergar padrões geométricos na energia das pessoas, na aura das pessoas, conforme eu estava lendo elas e trabalhando terapeuticamente com elas. E aquilo me surpreendeu, naquele momento eu achei uma besteira, achei que era bobeira, e comecei a desenhar aquilo que eu via, e ao mesmo tempo eu via que aquilo plasmava a terapia que eu estava fazendo com a pessoa. Então, por exemplo, se eu estava fazendo uma terapia ali, sei lá, para energizar alguma parte do corpo dela, ou alguma integração, alguma elaboração. Era como se eu fosse um canal para elaborar uma arte para aquela Uhum. pessoa, daquilo que ela não conseguia trabalhar naquele momento, que estava no inconsciente dela. E comecei a ficar fascinada por esse assunto, porque as pessoas começaram a chegar até mim pedindo esses desenhos, e não parei mais, né? Estou aqui hoje como especialista realmente nesse trabalho com mandalas, ligado com essa parte terapêutica. Então eu ensino mandalas, eu ensino as pessoas a acessarem o seu inconsciente, a obterem respostas, a trabalharem com arte deste lugar com propósito, para embelezar as pessoas, né, despertar essa energia da beleza que a arte traz, mas ao mesmo tempo com um propósito de trazer algum alinhamento, alguma mensagem, algo que evolua, ajuda ela a evoluir. Então meu trabalho hoje é esse, né? Então eu ensino, eu faço as minhas artes e essa paixão mesmo também de educadora que você também tem, né, Du? Você também é um super educador aí, né? Estamos no caminho, né? Então, grato, querida. Bom, acho que a gente pode começar, né? Antes de mais nada, eu quero trazer primeiro um convite. Vocês estão vendo o aviãozinho do lado ali? Tudo que vai ser falado aqui é muito importante e isso pode fazer sentido na vida de algumas pessoas. Então, eu convido vocês a convidar o máximo de pessoas que vocês puderem, quiserem, para participar aqui com a gente, porque é um assunto bastante interessante. E já pegando esse gancho, eu não estou aqui para ter razão, eu estou aqui para fazer sentido. Então, se fizer sentido para você, simplesmente acolhe, abraça e bora trabalhar com isso aí. Se não fizer sentido, de repente as minhas impossibilidades como ser humano você descarta e tá tudo ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque falar da antroposofia é algo um pouco conflitante quando isso esbarra com crenças religiosas. Eu vou falar aqui de reencarnação, eu vou falar aqui de vidas passadas, eu vou falar aqui de questões evolutivas no planeta Terra, como ser humano, e tem pessoas aqui que só de ouvir isso falam, isso aqui não é muito a minha praia. Eu te convido, assista até o final,
Que alguma coisa que eu te falar vai fazer sentido, eu prometo. Esse é o meu único comprometimento aqui, que alguma coisa vai fazer sentido, tá? Então, o que é antroposofia? Antroposofia é uma filosofia, uma ciência que traz a relação entre o ser humano e a natureza. Infelizmente, nós, como seres humanos, e eu coloco nós no contexto geral, apesar de não ser muito fã de trazer a questão humanitária de forma generalizada, né? A gente, sempre que possível, é bom falar na primeira pessoa, mas a humanidade, no contexto geral, ela se separou dos ciclos da natureza. E a gente sofre por isso. Eu não tenho dúvida internamente, isso é minha verdade, que Covid vem aqui para dar um chacoalhão e falar assim, fio, você precisa se reconectar com a tua verdadeira natureza, que faz parte do ciclo natural. Só que o ser humano, por arrogância, por prepotência, por busca de poder, ele acaba se desvencilhando desse ciclo natural e ele acaba achando que, né? Então tá aí a Lua para mostrar os ciclos, o quanto isso mexe com a gente. Pessoas mais sensíveis, mais sensitivas, sentem exatamente que a cada estação do ano eu tenho uma mudança ou uma transformação ou um aprofundamento. Se é primavera, eu estou sentindo de uma forma, se é verão, eu sinto de outra forma. Então, a antroposofia, na verdade, é um estudo do ser humano, um estudo do ser humano de forma integrativa. A antroposofia não separa o ser humano dos ciclos da natureza, como esse próprio ser humano escolheu se separar dos ciclos. Então, a gente não tem uma relação de cooperação, a gente tem uma relação de competição. A gente compete com a natureza, ou seja, eu estou competindo contra a minha verdadeira natureza, é algo meio bizarro, né? Então, quando você vai para Alto Paraíso, por exemplo, você, como aquilo é muito amplificador, se você tem um pouquinho de sensibilidade, você fala, opa, tem alguma história aqui, né? Então, para eu poder explicar de uma forma mais didática e a gente chegar realmente no ponto específico, que é a relação da arte com essas fases do desenvolvimento humano, eu acabei montando aqui meio que uma mandalinha que eu vou tentar Eu dar uma adorei! para vocês. Eu adorei Então, isso. aqui tá tendo uma visualização boa, né, Tati? Tá dando sim. Não tá dando para Tá. ler porque tá ao contrário, né? Mas acho que é Não, fase do aqui está desenvolvimento. escrito fase do desenvolvimento humano, tá? Então, o que é essa roda e o que é esse semicírculo? Esse círculo, ele representa a roda de Sansara. Os budistas chamam isso de roda da encarnação. Ou seja, a nossa alma, a nossa consciência, ela é infinita. Ela não tem um ponto de nascimento e um ponto de morte. Ela simplesmente tem um ponto de início e uma conclusão de ciclo. Mas a alma que habita a Tati, a alma que habita o Edu, ela vem de inúmeras existências. Nós, por estarmos aqui trabalhando com essa alquimia, né, que é ensinar o autoconhecimento para as pessoas, provavelmente a nossa alma é muito velha, né? Então, ela vem de impulsos de encarnação em encarnação falando, fio, tua missão de vida é ajudar o despertar da humanidade. Então, bora trabalhar com isso daí. Então, o que acontece aqui? E esse semicírculo é a curva biológica. Então, esse aqui é o círculo espiritual e essa é a curva biológica. Nós temos mais uma outra curva que ela acompanha esse ciclo e depois ela tem algumas bifurcações que eu vou explicar ela depois. Que essa daqui é a curvatura psíquica. É o nosso desenvolvimento psíquico. Então, nós temos aqui a roda espiritual, a curvatura biológica e a curvatura da nossa personalidade, ou que a gente chama de ego, né? Que, na verdade, a nossa personalidade é formada pelos nossos 4 corpos inferiores. Não vou me deter muito nisso, senão vai muito além do que é para trazer. Então, esse momento aqui é um momento, supostamente, que você está na roda da encarnação. E aí você entra na fila, e eu sempre conto essa historinha porque fica mais fácil de entender. Você está na roda, na fila das encarnações, e aí Deus chega para você e fala assim, eu preciso que você agora escolha o teu pai e a tua mãe.
Somos nós, como mônada divina, que escolhemos o papai e a mamãe, mesmo que eles não estejam juntos. Por quê? Porque isso faz parte da nossa tarefa evolutiva. Eu preciso encarnar desse pai e dessa mãe e passar por tudo que eu passei e estou passando para que eu possa encontrar minha tarefa evolutiva. Dentro desse sentido, qualquer coisa que esteja acontecendo, o que aconteceu com você, por mais bizarro, por mais doloroso, é o teu professor. Isso não tem nem todas as linhas espiritualistas e filosóficas e escolas iniciáticas trazem isso. Os Vedas, os Upanishads, o Alcorão, a própria Bíblia, apesar de não estar muito esclarecido isso, mas é um livro muito simbolista, que foi moldado pela Igreja Católica para, né? Também não vou entrar muito no assunto da religião para não dar muito problema, mas a verdade é que a teosofia, a Helena Blavatsky, todo mundo trouxe isso. Então, a partir do momento que eu escolho meu pai e minha mãe aqui, Deus me abre, ele tira o que é chamado de véu de Ísis e me mostra toda a minha existência. Fala, olha, você aqui vai passar por abuso sexual, você vai passar por relacionamentos abusivos, você vai passar por isso, mas é importante que você passe por isso, porque numa vida passada você fez isso, 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 e você precisa acumular dharma para queimar o teu karma. É um jogo. E aí, quando você diz, beleza, eu estou pronto, ele vai lá e coloca o véu de Ísis em você, e você, para ter graça, essa encarnação, eu esqueço de tudo, né? E aí, eu pulo de paraquedas aqui, e aqui eu encontro a minha curvatura biológica, e aqui eu encontro o meu momento de encarnar no planeta Terra. O que a antroposofia traz a título de historinha? Nesse momento aqui, eu recebo uma mochila de Deus. Deus chega e te dá uma mochila e diz assim, olha, a tua vida vai ser separada em setênios. De 7 em 7 anos, você vai ter viradas de chave consciencial. E de 7 em 7 anos, você precisa colocar necessariamente nessa mochila algumas bagagens. Essa mochila, necessariamente, ela precisa ter alguns pontos. Então, o que acontece aqui do 0 aos 7 anos? Do 0 aos 7 anos, no primeiro setênio, eu necessariamente preciso ter nessa bagagem amor, alimento, proteção. Eu preciso ter memórias de ninho. Pouquíssimas pessoas que estão assistindo aqui têm memórias de ninho. Ou seja, de afofamento, de cuidado, de zelo. Pouquíssimas pessoas têm. Por quê? Porque nós não tivemos isso. A demanda de uma criança é algo que... a criança é o animal mais dependente que existe na face da Terra. Qualquer animal, em menos de 2, 3 meses, ele já está encontrando a sua independência. O ser humano não. O ser humano é totalmente dependente do papai e da mamãe. Eu até digo que a Micaélia, para mim, ela é a prática da teoria que eu ensino. Porque eu fiquei muito tempo com ela e com a Aruá lá, e eu sei a demanda que ela tem com ele, mas é um trabalho que eu nunca vi igual. Tanto é que eu desenvolvi uma admiração, uma paixão por esses dois absurda. Por quê? Porque me tocou profundamente na alma. Eu não tive nada disso que o Aruá tem, entende? Mas, necessariamente, nesse setênio, eu preciso ter tido isso. A gente passando dos 7 aos 14 anos, que é o segundo setênio, eu necessariamente preciso ter movimentos que estimulem a minha criatividade. Aí a gente já começa a entrar um pouco, né, no nosso assunto aqui. Por que dos 7 aos 14? Dos 7 aos 14 anos, a gente está começando a formar a nossa estrutura psíquica. É onde todas as crenças e todos os padrões são embutidos. Então quer dizer que do 0 ao 7 eu não tenho isso? Tenho. Só que eu aprendo por imitação. Então eu acabo imitando o que o papai e a mamãe faz. Então, se o papai grita com a mamãe, se a mamãe grita com o papai, a criança necessariamente acredita que amor é isso. E automaticamente ela vai ter guardado na psique dela que ela precisa ser agressiva para receber amor. Isso é padrão. O que tem de gente que entra em colapso com os posts do meu perfil, quando eu coloco ali a relação dos pais, essa criação e tudo mais,
é absurda, porque o adulto é que está analisando isso. Não, pera um pouco, a minha mãe fez o máximo que ela podia. Claro, e perfeito, essa é um ponto importantíssimo. Mas dentro de mim existe uma criança interior ferida. Essa criança, ela não tem essa percepção, ela ainda continua no quarto escuro, ela continua sem expressar suas emoções, ela continua com aquele looping. Cala a boca, senão você vai apanhar de verdade, hein? Se você não raspar esse prato, você não vai ganhar sobremesa. Não coloca a mão na boca, porque dinheiro é sujo e você estava com dinheiro na mão. Não faz isso porque é pecado mortal. Que bizarro, né? Tipo, acreditar que existe um Deus punitivo é algo meio louco, né, cara? Deus é um Deus de amor. Então, nessa fase dos 7 aos 14 anos, é onde essas frases de efeito, elas são completamente, assim, carimbadas, né? Aonde que está essa ausência de criatividade? Eu, por exemplo, tenho uma memória que aos 9 anos eu estava fazendo um desenho na aula de matemática e eu fui expulso do colégio porque eu não era para fazer desenho na hora da aula de matemática. E o nosso sistema de ensino é bizarro, é muito tosco, é muito podre. Não dá liberdade para a criança, não dá autonomia para ela. Ou seja, e se eu fosse um próximo Salvador Dalí, um Picasso da vida? Ué, eu estou sendo vetado. Eu não estou conseguindo colocar a minha autenticidade, a minha potência, os meus dons inatos naquilo. Por isso que dentro das escolas Waldorf, que é a linha de ensino da antroposofia, existe essa liberdade. Ainda, depois que eu conheci a Micaela, eu vi que ainda é defasado. Porque a aprendizagem natural que ela ensina e que a gente já está programando até curso junto, que a gente quer colocar você também, para a gente trabalhar com criança. A Micaela está vindo para cá agora em outubro, para a gente poder dar um treinamento na favela. Poder ensinar o que é a conexão olho a olho, tempo de qualidade com a criança, validar o que ela está sentindo, sabe? Nós não fomos validados. Então, a importância da criatividade nesse setênio está em... Se eu pude ser estimulado dentro do processo de qualquer processo de arte, seja a música, seja o desenho, seja qualquer coisa, o que eu estou levando para a minha vida adulta? Criatividade para eu poder sambar na vida. Mas eu não tive esse processo estimulado. Se eu não tive esse processo estimulado, ou seja, os brinquedos hoje são todos eletrônicos. A criança precisa ter contato com madeira, com algo vivo. Os brinquedos, eles não podem ser de plástico e totalmente mecanizados e tudo mais. A criança precisa ter esse movimento de desenvolvimento, porque isso faz parte do desenvolvimento da psique dele, né? Quando a gente chega aqui nessa intersecção aos 21 anos, que também acompanha essa intersecção aos 42 anos, o que acontece? Tô chegando, Du. Tô chegando o quê? nisso daí. Eu sempre lembro de Nos você. 42? Eu tô chegando, Du, eu sempre lembro de você. Meu Deus, já tô na energia já tô sentindo já. Meu Deus. É forte, né? Isso daí, né? Aqui o que acontece nessa intersecção? Se essa é minha curvatura espiritual e essa daqui é minha curvatura biológica, para a antroposofia, o ser humano ele só é realmente inteiro aos 21 anos. Então, para a antroposofia, uma criança ter que decidir aos 17 anos qual é a faculdade que ele vai fazer é bizarro. Porque com 17 anos ele não tem ideia do que ele quer. Então ele é estimulado pelo papai que é advogado a ele ser advogado. Ou o papai que não foi médico e é frustrado, ele coloca todas as fichas dele. Mas isso não é o que está reverberando na alma dele. Entende? Eu, por exemplo, eu atendo 6 médicos. 5 deles, eles falam assim, cara, o que eu queria era estar tocando. Eu gosto de música. Tem outro que fala assim, a minha verdadeira paixão, a minha vocação é pintura. E aí eu até lembro de você, porque eu falo assim, cara, o quanto é importante essas pessoas, agora adulto, fazer um curso como o teu para poder estimular isso que não teve. Entende? Porque isso é o que vai trazer ressignificação profunda. Tem toda essa magia das cores, dependendo da cor que você usa, é algo inconsciente ali que o teu próprio cérebro está buscando. Você usa muito verde, você está buscando uma cura. Você usa muito azul, você está procurando proteção. Que essa é a representação de Deus.
Deus não é um velhinho de barba branca e tal. Deus são 7 raios, que eu não vou entrar muito nisso, que é assunto para outra live, né? Mas é mais ou menos isso daqui, ó. Então, essa é a verdadeira representação de Deus. São 7 raios que compõem a estrutura espiritual do ser humano, e essa história de que ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho, é através da minha evolução com o meu Cristo interno. Eu só consigo chegar nesse processo com a ascensão do meu Cristo interno. Como assim? Para eu me tornar um mestre? Não. Eu preciso necessariamente buscar processos relacionados à minha criatividade e a toda a estrutura que me foi rompida para que eu realmente possa acessar a minha parte mais autêntica. O que é esse Cristo interno? É a minha criança interior. Entende? Então, aqui, aos 21 anos, quando essa curvatura espiritual ela encontra aqui, o ser humano ele está completo. Aos 42 anos, a gente percebe que nós temos... E aqui, nós percebemos que nós temos uma baixa consciencial, ou seja, você percebe que a curva ela está descendo. Mas nós temos muita energia física. Então, por que que dos 21 até os 35 anos é tão fácil, entre aspas, nós conseguirmos lidar com as nossas dores emocionais? Porque a gente tem energia, a gente tem força física, então a gente vai jogando debaixo do tapete. E vai jogando todas essas dores para debaixo do tapete. Ou, numa outra metáfora, é como se eu estivesse numa piscina e as nossas dores emocionais fossem como bolas. Então eu tenho condição de ir afogando essas bolas e ir deixando. Beleza. Quando chega aos 42 anos, eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho um aumento da minha curvatura consciencial, eu tenho muita consciência das minhas dores, do que me faltou nessa mochila, mas eu já não tenho mais a energia. Então, se eu não tenho energia, isso se torna psicossomático. Se eu não conseguir olhar para as minhas dores emocionais, ela vai ficar impressa no meu corpo. E aí o meu corpo começa a gritar. Então eu sinto uma dor na lombar absurda. E aí eu sinto uma dor nos ombros absurda. Eu vou no médico, o médico fala, você não tem nada, meu amor, tá tudo certo. Emocionalmente, eu ainda estou carregando o meu padrão de salvador do mundo. Por quê? Eu tenho dor na lombar porque eu quero salvar o mundo, mas não quero salvar a mim mesmo. Eu tenho uma gastrite absurda, e aí não encontra o porquê. Porque eu não soube digerir determinadas questões emocionais e o meu corpo está mostrando que eu tenho uma gastrite. Eu tenho uma dor no pescoço absurda. Vai no médico, não tem nada. Falta de flexibilidade comigo mesmo. Então eu preciso... Aqui aos 42 anos, eu não tenho escolha. Eu vou ter que olhar para isso tudo. Mas voltando para o ponto da nossa live aqui, o que acontece nessa curvatura psíquica? Você percebe que quando a gente chega mais ou menos nesse ponto, que é o mesmo ponto que esse, isso aqui está mais ou menos entre os 30 e 33 anos. O que acontece nesse sentido? A minha curvatura psíquica ela foi acompanhando a minha curvatura biológica. Ok. Chega nos 30, 33 anos, que tem relação com os anos sumidos de Cristo. Cristo, dos 30 aos 33, ninguém faz ideia o que ele foi fazer. Aí eu revelo para você. Ele se retirou para ele poder encontrar com os essênios, para fazer as iniciações espirituais, porque Jesus nunca foi o Cristo. Ele era Jesus de Nazaré, ser humano normalzinho. Essa história que conta na Bíblia é meio fajuta, sabe? Mas também não vou entrar muito nisso. Mas dos 30 aos 33 anos foi quando ele encontrou Maria Madalena para fazer as iniciações dele com os essênios. E isso não aparece na Bíblia, porque seria muito contraditório com tudo que está escrito lá. Na Bíblia convencional, mas tem a Bíblia Exato, Maria Madalena, exato, né? Exato. Tem a que todo mundo tem acesso, né? Tem a dos essênios também. Exato. E aí o que acontece aqui dos 30 aos 33 anos? Eu vou ter encontros que vão me colocar num movimento de impulsionamento para a minha fase evolutiva aqui no planeta Terra. Então, dos 30 aos 33 anos, eu necessariamente vou ter encontros que vão me colocar numa nova movimentação. Aí, aqui, essa curvatura psíquica, dos 30 aos 33 anos, eu preciso tomar uma decisão. Existe uma relação muito grande entre o ter
e o ser. Do 0 aos 30 anos, o ser humano ele está buscando ter. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um emprego, eu quero mais dinheiro, eu quero não sei o quê. A partir disso, ele tem que tomar uma decisão. Se eu quero realmente ter ou se eu quero realmente ser. Ser o quê? O que realmente eu vim aqui fazer na minha missão. Se eu realmente quero ser quem eu realmente sou. Só que eu tenho crenças tão embutidas aqui dos 7 aos 14 anos que eu encontro crenças como eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente. Porque em algum momento, papai, mamãe, professores, relações interpessoais fizeram você acreditar nisso. Eu começo o meu curso dizendo assim, nunca existiu, não existe e jamais vai existir nada de errado com você. Você apenas é fruto de crenças e padrões que foram imputados pela sociedade, pelo papai, pela mamãe, pelos professores, e você é isso daqui. É isso que você verdadeiramente é. Você é a essência. Você não é os teus padrões. E aonde que entra a arte nisso tudo? Aí eu quero passar a bola para você, porque senão fica um monólogo. Porque você sabe infinitamente melhor do que eu qual é a potência de uma pessoa fazer uma mandala. Porque depois daquela aula que eu dei na live que nós fizemos, 7 pessoas viraram meu paciente. 7 pessoas que fizeram o teu curso viraram meu paciente. E a gente fez um link com isso tudo. A pessoa falou, cara, eu comecei a fazer uma mandala, quando eu percebi, eu estava tendo uma lembrança de uma memória e que aquilo fez todo sentido. Eu até me arrepio, porque é muito potente isso. E aí, só para concluir e fechar essa parte, Jung ele traz o seguinte, até que você tome consciência de situações inconscientes, esse inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso erroneamente de destino. Então é muito simples você falar assim, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Fizeram você acreditar que você era assim mesmo. Mas você não é assim mesmo. Você é o que você quiser ser. Você é a máxima potência que existe dentro de você, que é a tua criança interior. Então eu vejo a arte, mais do que a arte até, a arte-terapia, que é isso que você trabalha, como um solvente para soltar essas amarras e falar, cara, então eu posso ser o que eu quiser ser, né? Então quero que você fale um pouquinho dessa parte. Gente, primeiro assim, agradecer ele falou aqui acho que meia hora e já deu assim, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já se encontraram e despertaram só com essas 20 minutos que Eu ele falo ficou pra falando aí. caralho, Tati. Eu Se não me adoro, colocar freio. tamo junto, amigo, é isso aí. E por isso que eu convidei ele, gente, para dar uma masterclass lá pra gente. Nossa, se isso daqui em 20 minutos já despertou um monte de gente, imagina uma hora com esse homem falando. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer é essa questão exatamente, né, de quando a gente está lá nas nossas primeiras fases e a arte, muitas vezes, quando a gente é criança, entra no sistema convencional de ensino, né, e de ensino normal, onde você é comparado com a sua arte, né, então você já começa ali fazendo um desenho, esse desenho é bonito, esse é feio. Esse aqui é 10 e esse aqui é 0. Como que você pode classificar a criatividade e a arte? É como o próprio Du falou. Imagina se você é um Salvador Dalí, e imagina que tem um Michelangelo. Eu sempre falo assim, esse exemplo bobo que minhas alunas sabem. Vamos supor que tem os dois na sala. Aí você vira para o aluno e fala assim, olha, agora você vai fazer uma pessoa. Aí Salvador Dalí vai lá e faz toda uma pessoa desconstruída, né? E Sim. Michelangelo vai tentar fazer aquela pessoa mais fotográfica, né? Mais realista possível. Como que você, como professor, você pode julgar, e você pode julgar através sempre das suas lentes, né? Não, isso aqui é uma pessoa, porque tá mais realista, isso aqui não. Aí se você bane e dá 0 pro Salvador Dalí, aquela criança, né, que poderia ser um Salvador Dalí, que ela poderia, né, se expressar mais, ela simplesmente vai sentir que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, isso vai trazer para a vida dela tudo. E eu não estou trazendo a questão da arte em si, é a questão da criatividade
para você ser o que você quiser ser em tudo, né, Edu? Então, se você bane a criatividade da pessoa, os sonhos dela, aquilo que ela está expressando do interior dela, porque a arte, ela nada mais é do que uma expressão dos seus sentimentos, uma expressão daquilo que as palavras não conseguem traduzir. Você às vezes não consegue falar com as palavras, mas você consegue expressar no desenho. Por isso que é muito fácil, os psicólogos usam muito com as crianças a leitura de desenhos delas, né? Às vezes elas não conseguem expressar que elas estão sendo molestadas sexualmente, mas às vezes num desenho elas conseguem se expressar. Sim. Então, porque é muito. A linguagem simbólica, ela faz parte da gente, é inerente, né? Jung sempre estudou muito isso, essa questão do simbolismo, né? Então, o símbolo, ele tem muita conversa com o nosso inconsciente. Então, ele é mais fácil de se expressar. Quando a gente é banido disso, exatamente como o Du falou, né? Muitas vezes a pessoa acha, ela não é estimulada, então tem pais que não estimulam a arte, a criança a se expressar. Se você der hoje um papel e uma caneta para qualquer criança pequena, ela vai amar, ela vai ficar ali. Pode ser uma criança que vai ser um matemático depois, mas quando ela é criança, ela gosta de expressar na arte. A arte é essa ferramenta da criança. E se ela é banida ali de expressar aquilo que ela está sentindo, isso vai reverberar em toda a vida dela, de que ela não pode expressar, de que ela é menos que os outros se ela for comparada, de que aquilo que ela coloca para fora está errado. Isso vai trazer vários traumas naquela pessoa por causa simplesmente de ela não ter sido estimulada, ela ter sido comparada, ela ter sido que nem você dessa questão. Não, imagina, eu, por exemplo, eu estimulo os meus alunos a assistirem o meu curso fazendo arte. Porque para mim funciona, eu consigo focar muito mais a minha mente, porque fazer uma mandala é uma meditação ativa. Se eu estiver desenhando uma mandala, tudo que eu escuto, aquilo amplifica. Então imagina você aprendendo matemática, fazendo um desenho, para você talvez era a forma de ficar focado na matemática, porque talvez a matemática fosse chata para você, mas naquele momento você fazendo o desenho, você está recebendo aquela informação. E aquilo foi podado de você e como feito, tipo, a sua expressão estava errada. E a sorte que você foi, né? Tá aí desenvolvendo que nem eu e teve que ir lá nesse momento dos 30, 33, ter que retornar tudo isso e começar a trabalhar de outras formas. E uma coisa que eu escutei até do Prembaba, em 2019, ele falou muito, assim, num satsang que ele deu, que eu tava lá em Piracanga, falando que a arte é uma das maiores ferramentas de despertar coletivo, porque ela é de fácil acesso a todos, porque ela vai exatamente dessa forma amorosa, mesmo se a pessoa não percebe, ela vai desbloqueando essas questões da infância. E se você é orientado, né? Porque fazer arte por fazer é terapêutico. Vai te conectar com a sua criança, vai te trazer tais conteúdos, mas às vezes ela não vai ter embasamento, como que eu vou dizer assim, de conhecimento, de autoconhecimento. A pessoa não tem outros tipos de conhecimento para lidar com aquelas emoções que podem sair daquela arte, né? Então, da mesma forma que você falou, a mandala tem essa capacidade, porque Jung estudou muito as mandalas, Jung trabalhava essa questão, ele fazia mandalas para ele ter as inspirações dele, para ele elaborar e trabalhar os conteúdos internos dele. A mandala é o símbolo da totalidade, então a mandala ela é exatamente o ser total. Então, ela, além dela trazer essa questão da totalidade, então ela tem todos os nossos corpos. Então, quando a gente trabalha ela não é uma forma que ela está faltando algo. Então, você consegue trabalhar de dentro para fora você, desde a sua essência até o seu ego. Você consegue trabalhar o seu inconsciente, o seu self, o seu inconsciente coletivo através daquele desenho. Eu sei que talvez pareça meio complexo o que eu estou falando, mas é como se ele fosse uma arte completa para você acessar os seus conteúdos internos. Então, assim, ela não tem buracos ali para você sair lá, tá faltando isso. Ela é uma arte completa. Então, no momento que você está fazendo aquele desenho, né, aquela forma, que é uma forma também, a circular, é uma forma que ela conecta você mais fácil com o seu inconsciente, com o criador, com a criatividade, porque tudo bem que eu não vou me prolongar nisso, mas o universo, ele é circular.
quando você se conecta com a forma circular, você se conecta com a inteligência divina mesmo, sabe? Porque a primeira forma geométrica que foi criada pelo universo com o Big Bang, né? Isso falando cientificamente, foi um ponto. E desse ponto que vibrou com o som universal, né, o Om, ele formou o primeiro círculo. Então, até por isso que a gente traz essa conexão do círculo com o feminino, com a criação, com o óvulo, né? E assim formou todas as formas geométricas que hoje formam no universo. Então, na hora que você está desenhando algo circular, você entra em contato com essa sabedoria inicial, né? Então, com sua sabedoria inicial, com os seus conteúdos. Então, a partir do momento que você faz aquele desenho orientado e sabendo o que você está fazendo, principalmente que é o meu trabalho, né? Você trazer isso para essa parte terapêutica, você trabalha aquilo como oráculo. Então, você consegue acessar conteúdos da sua infância, você consegue fazer regressões, e quando eu falo regressões, não é de uma forma do tipo ruim, né? Não pejorativa que eu quero dizer, mas, por exemplo, assim, que você tem que tomar cuidado com isso. Não, muitas vezes, na hora que você está fazendo, você se conecta exatamente, principalmente com essas fases. Eu tenho alunas que falam assim, Tati, eu não lembrava, eu tinha acho que 6, 7 anos, eu entrei em contato com uma imagem da minha mãe falando assim, assim, assado. Na hora que eu estava fazendo a mandala, eu tive uma cura. Então, assim, são processos que a pessoa vai entrando, principalmente se ela tiver essa orientação de como transmutar, de como plasmar isso e de como acessar essas coisas de uma forma mais fácil, que é o que eu faço, meu trabalho, para que aquele trabalho seja potencializado. Então, eu vejo muito, e você falando isso, assim, super completo o meu trabalho com as mandalas, porque muitas vezes as pessoas entram para fazer o meu curso para realmente desenvolver mandalas como profissão. Então, elas vão lá, entram, porque realmente elas querem aperfeiçoar, elas querem trazer esse diferencial para a arte delas, para trazer uma arte com propósito. Mas tem pessoas que vêm para o curso para se encontrarem dentro dos seus dons e talentos, porque elas sabem, elas sentem esse chamado, porque eu faço todo um trabalho gratuito, né? Por exemplo, eu fiz uma jornada agora essa semana, onde muitas pessoas acessaram, por exemplo, dons e talentos dela através de uma semana que eu dei ali de trabalhos ou conteúdos que elas acessaram, que às vezes em terapia, teve uma moça que escreveu para mim assim, Tati, eu tô há um ano tentando acessar uma informação e durante essa semana eu acessei fazendo uma arte. Então, na hora que a pessoa ela começa a desenvolver isso, ela trazer essa ferramenta como um oráculo pessoal para ela, que é isso que eu ensino, independente da pessoa querer vender arte ou não, eu tenho muitos relatos de alunos que a partir disso, elas usaram para descobrir os sonhos dela novamente. Então, elas limparam esses conteúdos que estavam ali bloqueando ali os traumas, né? Na infância, e começaram a se achar em profissões. Então, eu tenho vários alunos que, tipo, se fortalecem e usam hoje a mandala como uma terapia extra, porque como elas se curaram através disso, né? Elas acabam utilizando, às vezes, sei lá, tem aluna minha que trabalha com prosperidade e acaba usando a mandala. Alunas que trabalham até com, por exemplo, tem muitas que viraram terapeutas, mas tem muitas, por exemplo, que foram só se encontrar de repente, voltaram para a área de arquitetura, de repente, que estava ali sem propósito e descobriram um propósito melhor, ou se não, voltaram para a área, por exemplo, tem uma aluna minha que eu sempre falo, que ela achava que não sabia desenhar, e aí na hora que ela desbloqueou e ela viu que ela era capaz e foi desbloqueando esses conteúdos internos, ela descobriu que o sonho dela era fazer confeitaria, sabe? Assim, tipo, era um outro tipo de arte, né? Porque não deixa de ser confeitaria daqueles bolos. E ela abriu uma confeitaria desses bolos artesanais, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a arte vai lá e conecta você, destrava esses conteúdos internos, né? Não sei se faz sentido para você do que eu tô falando, Não, e tô acaba falando. acontecendo muito. O meu próprio período desse destravamento foi dos 30 aos 33, né? Foi exatamente desse período, desse destravamento, que aí eu tive que falar, agora eu tenho que mudar tudo, porque não vai dar, né? Assim, é importante, só complementando o que você está trazendo, é, aonde que essa pessoa trouxe que eu não sei desenhar? Não existe esse negócio de saber desenhar, né? Porque de alguma forma ela está seguindo um padrão. Então, para ela dizer que eu não sei desenhar, ela está seguindo algum padrão.
Então, por exemplo, a pessoa vê que você faz aquelas mandalas maravilhosas e tudo mais, eu nunca vou fazer igual a Tati. Quem foi que disse que você tem que fazer igual a Tati? Você não tem que fazer igual ela. E outra, eu costumo dizer, não existe almoço grátis. A Tati não começou do nada, inclusive eu acho incrível aqueles posts que você coloca, a mandala de 10 anos atrás e a mandala de agora. Porque a pessoa consegue entender que houve um estudo. Eu estou estudando para melhorar os meus traços, eu estou estudando as cores, eu estou me aprofundando. Então, dentro dessa percepção, é o que eu costumo dizer, Platão e Aristóteles, eles trazem uma percepção sobre propósito de vida que é a que eu mais gosto. Porque para mim, propósito de vida é viver. Eu estou encarnado para viver. Eu posso ter N propósitos. Agora, Platão e Aristóteles, eles trazem uma percepção que chama arete. Tudo que você for fazer, fazer em arete. Ou seja, em excelência. Arete significa excelência. Então, tudo que você faz em excelência, você está no teu propósito. Então, uma coisa que eu quero só complementar isso que você trouxe, inúmeros padrões nossos são frutos de emoções que foram reprimidas. Ok. O que é emoção? Emotion, energia em movimento. Então, tem pessoas que têm como eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade para falar de como eu estou me sentindo, como que é isso para mim, e não sei o que e tal, tal, tal. Tem pessoas que não têm essa capacidade, porque são travadas, porque não se sentem seguras. Tem pessoas que eu tenho que fazer 10 sessões para a pessoa se acostumar com a minha cara, ela sentir um campo de segurança para ela começar a falar das emoções dela. Na arte, com as mandalas, não tem isso. Automaticamente aquilo já está sendo colocado em movimento. E do nada vem um destravamento e a pessoa fala, nossa, né? Começa a chorar ou começa a ter qualquer tipo de comportamento diferente do que estava tendo, porque está tendo todo esse movimento. Então, só para eu complementar aqui isso que eu estava trazendo, quando eu chego em meados dos 30 anos, é o que na antroposofia é chamado de a primeira subida à montanha. Então, eu estou aqui, subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Eu chego aqui, eu estou em cima da montanha, e aí Deus te convida a abrir a tua mochila e falar o que é que está faltando aí. O que é que não precisa existir mais para nascer o novo. O que eu preciso tirar dessa mochila que está muito pesado e eu deixar ela mais leve? E o que eu preciso colocar nessa mochila para que eu possa seguir a minha vida. Por quê? Se eu não tive estímulos relacionados à criatividade, se eu não tive relações amorosas, afetivas do 0 aos 7 anos, se dos 14 aos 21 eu não tive realmente a potencialidade de vivenciar as minhas experiências sexuais, de eu ter os meus amor platônico pela menina do terceiro colegial, ou pela professora, ou de qualquer outra coisa nesse sentido, eu vou levar isso para a minha vida adulta e vou projetar toda essa falta nas minhas relações afetivas. Então, a relação da arte também com as fases do desenvolvimento humano tem total, porque todo mundo tem algum probleminha de relacionamento. Todo mundo. Ou tem uma dor com o pai e projeta isso no companheiro, ou tem problema sexual que aí automaticamente não conseguiu se descobrir. Todo mundo tem alguma coisinha, mesmo porque se um relacionamento tiver igual comercial de margarina, pode olhar para isso porque você está trabalhando com positividade tóxica. Tem alguma coisa de errado. Então, o que pode acontecer é o que eu sempre falo para a Micaélia. A nossa troca ela é muito honesta, ela é muito verdadeira. Nós não temos nenhum tipo de problema em dizer, eu sinto medo, eu sinto insegurança. E tá tudo bem. Aí eu dou a mão para o medo, para a insegurança, eu falo, dá a mão para a alegria, para a confiança e vão todo mundo junto. Porque isso são emoções. Só que nós aprendemos que sentir raiva, medo, tristeza, rancor, ódio é feio. Não, não é feio. Você é um ser humano e por ser humano, você é um ser vulnerável. A vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é uma questão existencial humana. Enquanto eu não encontro a minha vulnerabilidade, eu não consigo ser humano. Eu estou vestindo máscara em cima de máscara. Eu consigo, eu dou conta, eu posso.
Mentira, lá dentro você não tá sabendo nem lidar com esse tanto. Então eu vou acumulando um monte de coisa. Aonde que a arte entra nisso tudo? Essa expressão de, cara, não tô dando conta de fazer a mandala. E tá tudo bem eu não dar conta de fazer essa mandala. Nossa, eu não tô dando conta de fazer igual a Tati. Opa, pera um pouco, mas quem falou que eu preciso ser igual a Tati? Eu sou eu. Eu tô fazendo o que dá para eu fazer. Então, um outro mantra que eu sempre uso com meus pacientes e quem faz o meu curso é: durante toda a minha vida, eu fiz, estou fazendo e vou continuar fazendo o meu melhor. Sempre. É o que eu posso. Se eu não tenho esse dom de. Por exemplo, eu sou completamente travado com dança. Mas eu ensaio meus passinhos e eu tô cagando de como que o outro vai olhar para mim, se eu tô desengonçado ou não. Eu tô me expressando. Então, na verdade, qualquer tipo de arte é a expressão da tua essência humana. É, inclusive, a expressão da tua vulnerabilidade. Porque quando você realmente entende que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, você se torna forte. E é o que eu sempre digo, a verdade dissipa a dor. Eu preciso encontrar a verdade que me habita. Inclusive, aqui nos 42 anos, eu não tenho escolha. Durante os 42 anos iniciais da minha existência, eu pude vestir minhas máscaras. Aos 42 anos, o universo, os ciclos da natureza te chama para ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro com o que realmente habita na tua alma, você vai sofrer. É um convite assim implacável. Dos 28 aos 35, você começa a ter lampejo do que é a tua verdade. Mas a partir dos 42, você não tem escolha. É como se você fizesse uma escolha. Eu, por exemplo, tive padrões e que agora eles estão sendo ressignificados de forma muito potente, de objetificar o corpo da mulher. Então, eu só queria me envolver com gostosona dentro da minha percepção. Independente se ela estava no processo de evolutivo dela ou não, estava cagando. O que eu queria era, opa, pera um pouco, o que tem abaixo disso? Eu preciso ser visto, eu quero ser notado, quero que alguém olhe e fale, nossa, você viu a companheira do Edu, que linda que ela é? Da onde que vem isso? Dor de não ter sido visto nem notado quando era criança. Agora eu tô passando, só que a partir dos 42, começou a ter uma movimentação do meu ser falar, velho, o que você tá fazendo? Você tá louco? Você não tem que selecionar ninguém pelo shape dela e nem nada. Se você cuida do teu, o problema é teu. Você precisa rasgar um pouquinho mais essa armadura para poder penetrar algo muito mais profundo. E é isso que está acontecendo. Então, a partir do momento que você não permite essa vulnerabilidade, eu acredito que eu ainda sou essa historinha que eu estou contando para mim. E a arte, nesse sentido, é realmente um solvente nisso tudo. Porque me permite a real expressão do meu ser. Eu não estou fazendo o curso da Tati para eu participar de um concurso, igual eu participava do concurso se eu tirava nota maior ou não, como você trouxe. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou olhando para os meus processos. E aí eu acho lindo quando você traz a percepção terapêutica para aquilo tudo, porque aí a coisa começa a fazer sentido. Porque senão é simplesmente um curso de desenho. E não é um curso de desenho, é um curso terapêutico para poder, com o auxílio das mandalas, para poder te conduzir para uma nova percepção de si mesmo. Porque o ser humano ele também tem esse processo de imutabilidade. O que servia para mim há 10 anos atrás já não serve mais. Então eu não preciso carregar mais. Eu posso abrir minha mochila e falar, opa, você sai. Tá tudo bem, velho. Vou colocar outra coisa aqui porque eu quero algo mais leve, eu quero algo mais sutil, eu quero algo que realmente me conecte com a minha alma. Né? Então, dentro dessa percepção que a antroposofia traz, a arte em si, inclusive na nossa formação, que parece um palavrão, né? Mas eu tenho uma formação em antroposofia que chama aconselhamento biográfico antroposófico. Ou seja, a gente, através da tua biografia humana, eu consigo te trazer que não tem nada de errado com você. Porque para a antroposofia, para a gente poder evoluir, nós precisamos passar por crises. Essas crises são verdadeiras molas propulsoras para o meu novo estágio. Então, por exemplo, você que está acompanhando a live aqui, tem 28 anos e está num processo absurdo de crise, de
que é chamado de crise dos talentos, que não sabe o que faz da vida, tá tudo bem, não tem nada de errado com você. É simplesmente uma crise para te colocar num movimento de interiorização e falar, opa, o que é que eu quero? Aonde a arte entra nisso? Desobstruir e principalmente acolher essa crise que eu estou passando. Tá tudo bem eu não saber o que eu quero com 28 anos. Eu chego aos 35 e eu começo a entrar numa crise que é chamada crise de autenticidade. Eu não sei mais quem eu sou no mundo. E tá tudo bem não saber quem é você no mundo. Aí a arte vem e de repente te traz uma condução e fala, cara, então é isso? Então quer dizer que eu posso vender artesanato lá em Alto Paraíso e isso vai ser propósito? Tá tudo bem. Entende? Então, todos esses movimentos, a gente, a cada setênio, a cada virada de chave, de 7 em 7 anos, nós temos verdadeiras possibilidades de ressignificação e transformação completa. Do 0 aos 7 anos, a criança começa a expulsar os dentes de leite numa tentativa de expulsar os últimos peptídeos que existem relacionados ao pai e à mãe. O que representa esses peptídeos? As crenças que foram colocadas. É por isso que o dente cai. A criança ela passa por crises do 0 ao 7 que são absurdas. Com 1 ano, ela tem uma crise que é aprender a andar, e aí o pai e a mãe vai lá e fica dando andador para a criança. A criança não... É por isso que eu falo tanto da Micaela e do Aruá, porque você vê a autonomia que o moleque tem. O moleque ele é pica, não adianta. Com 1 ano, ele resolve levantar e ele começa a andar. Às vezes ele pede apoio, mas quando ele quer apoio, ele sabe pedir já. Ele pede a tua mão. Então, essa autonomia que é criada, é óbvio que é por causa da mãe. É a mãe que está sabendo conduzir tudo isso. Ele não nasceu assim, ele não é diferentão. Apesar de ser diferentão, né? Mas, enfim. Se eu dou um andador para a criança, eu estou ensinando para ela que ela precisa se apoiar em alguém quando ela for adulta. E ela não consegue resolver os problemas dela. Exatamente. E se ela cair, Né? ela sabe como levanta, ela descobre, né, tudo isso Exato. sozinha. E não ela Exato. sente que ela tem uma obrigação de atingir a expectativa de estar sempre tendo, quando você põe um andador. E isso, assim, gente, é muito importante que se você é mãe aqui, eu sinto que isso às vezes pega, né, na dor, assim, tipo, ai, você fez o seu melhor, a gente sabe disso, né? Muitas das nossas mães. Mas é exatamente isso, é esse conhecimento que a gente está tendo, que a gente vai vendo o quanto, muitas vezes, a gente viciou os nossos filhos ou fomos viciadas em como resolver os nossos problemas de uma forma muito fácil. Eu sempre peguei um exemplo, eu lembro que eu também fiquei um tempo em Piracanga observando a escola das crianças, como eles lidavam com as crianças, que eles trabalham com essa linha da antroposofia lá, muito da coisa natural. E eu lembro que eles falavam, se a criança quer subir numa árvore, por exemplo, em algo que ela não alcança, ninguém pega essa criança e põe ela em cima da árvore. Essa criança ela vai aprendendo sozinha a subir, porque a partir do momento que você pega uma criança que ela não consegue subir ainda em algum brinquedo, em alguma coisa, e pega essa criança e coloca ela lá em cima, e ela não sabe como sair, ela também vai criar esse tipo de situação, muitas vezes, na vida dela, onde ela vai entrar, chegar no topo de uma profissão, vai chegar no topo de alguma questão, de um problema, e ela não vai saber como sair, ela vai esperar uma ajuda externa, alguém que tire ela de lá, ou alguém que coloque ela lá. Então você acha que você nunca vai conseguir chegar no topo, nunca vai conseguir chegar naquele lugar, se não tiver alguém que te coloque. Mas se você subiu sozinho e aprendeu a subir sozinho, quando você era criança, e a descer, mesmo que você se machucou, mas você aprendeu, aí você tentou de novo, você tem autonomia para você lidar com isso numa situação emocional mesmo, que às vezes você vai cair e não vai cair num fosso, né? Não vai cair num buraco, porque você vai saber como sair, como, né, subir e descer daquele local, porque você aprendeu nessas pequenas tarefas. E eu sei que isso, Exato. infelizmente, não é nos ensinado, né? Nenhuma mãe sai pronta, nenhuma mãe é ensinado. O sistema tradicional, a sociedade, a gente repete muito o quê? Nossas mães fizeram, nossos pais fizeram, e algumas mulheres, alguns homens, né, casais, porque quando a gente fala mãe, a gente também tá falando do pai, né? Porque não dá para anular um ao outro. Os dois buscarem esse conhecimento para serem o melhor que podem naquele momento. Às vezes a gente não consegue lidar com tudo, né? Mas saber o que ir atrás dessas questões para poder
o melhor possível ajudar essa criança a desenvolver. E é por isso também, que hoje eu e você fazemos esse trabalho com adultos, né? Eu imagino, né? A gente faz esse trabalho muito para ajudar esse adulto a recuperar isso. Mas um dos nossos sonhos, né? E agora trazendo isso com você e meus trabalhos voluntários e tudo mais, é ir lá na criança e cuidar dela. É ir lá na criança, já que a gente está ajudando aquele adulto a se conectar, o Du com as suas terapias, eu com a minha arte, que eu vou lá e ajudo aquela pessoa a destravar aquilo naquela fase adulta para que ela possa desbloquear e até ser uma boa mãe e um bom pai. É muito importante, se a gente quer um mundo melhor, a gente preservar essas crianças. Então, trazer todo esse conhecimento, esse cuidado, né? Que você falou que a Mica também tá nesse projeto, né? A gente nem sabe direito, eu nem tô sabendo direito, mas já sei que a gente tá junto nisso aí. Tem uma teia que ela tá aí acontecendo ali. E é uma coisa que eu venho trabalhando com os alunos, né? Que a gente tem esse trabalho de extravasamento da energia, de tudo que a gente aprende, de doar isso, né? E você tem muito isso comigo, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você também. A gente chega, às vezes, num ponto da nossa profissão que a gente pode extravasar aquilo que a gente conhece, inclusive, né? A gente pode doar, né? Muito mais do que receber. E trabalhar com as crianças, por exemplo, se a gente conseguir ir lá com aquelas crianças e trazer essas informações para elas lá, deixar elas em contato com a arte já ali, viva, sem comparações, sem deixar ela livre para ela criar o que ela quiser, né? Ela com certeza ela vai conseguir trabalhar, né? Quando ela estiver mais velha, as suas emoções mais fácil, sair. Porque como o Du falou, a criatividade, ela tá ligada não só com a arte, mas ela tá ligada com a arte de você conseguir lidar com as suas emoções, com a arte de você conseguir lidar com as situações difíceis que acontecem na sua vida, porque quando você é criativo, eu adoro o Murilo Gun por causa disso, porque ele tem, né, muito esse trabalho de trabalhar com a criatividade para resolver problemas. Quando você estimula a sua criatividade, você consegue resolver problemas na vida adulta. Então, eu tenho toda uma parte do meu curso que as pessoas às vezes entram no meu curso porque eu ensino a parte artística. Eu ensino a fazer o belo também. Mas eu ensino a lidar com o feio. Eu ensino a lidar com o torto. Lidar com sombra, né? Eu mostro que o erro, ele nunca é um erro. Se a gente descartar aquilo ali, tem uma mensagem incrível. Então, quando você faz uma mandala, aquela mandala tá torta numa posição específica, ali tem uma mensagem incrível para você ler. Sim. E quando você aprende a ver isso num desenho, você aprende a ver isso na vida. Porque quando acontece um erro, em vez de você sair chorando que nem uma criança mimada e batendo o pé, eu errei, foi um fracasso, você olhar para aquilo e falar, tá, o que eu posso aprender com isso que eu errei aqui? Exato. Será que isso é realmente um erro ou é a vida chamando a atenção para eu olhar para isso como uma doença, né? Quando a gente tem uma doença, será que realmente... a gente estava conversando até, fiz umas lives com umas alunas minhas que entraram no curso até porque estavam passando por doenças, e a doença é um portal, né? Muito de alinhamento para a gente olhar para alguma coisa, e às vezes no primeiro momento a gente se sente culpada. O que será que a gente fez de errado? A gente lembra do Deus punidor e fala assim, né? Que tá na nossa mente coletiva, no inconsciente coletivo, e dizendo assim, agora você vai pagar pelo que você fez. Não tem ninguém lá fazendo isso, né? Simplesmente você com os seus karmas, com as suas questões. Tá, o que é que essa doença veio me mostrar? Que eu tô em desalinho com a minha energia e tô somatizando aqui. O que eu poderia fazer de diferente? O que eu poderia mudar para que isso seja diferente, para que eu possa ir para o caminho da cura ou ir para um caminho de aprendizagem com essa doença, né? Então, assim, esse caminho, tudo também ensino através da arte. Então, o meu trabalho é todo diferencial com a arte, porque não é só você fazer arte pela arte, que é incrível, não desmerecendo nenhum processo artístico, mas é você olhar para essa arte com esse olhar mais profundo e além da forma, né? E aí, a partir disso, você vai florescendo de dentro para fora, né, Du? Porque a arte, a mandala, ela nada mais é do que a gente mesmo, né? Então, as minhas mandalas, quanto mais eu vou me estruturando e me organizando na minha totalidade interna, isso vai sendo organizado e reorganizado por fora. Então, a estética, ela é simplesmente só uma consequência do seu trabalho interno, né? Exato. E sempre cada um é um. Por causa disso, eu faço muito uma zona... Tiro as pessoas da zona de conforto, porque no começo do curso eu já dou um desafio. Você tem 21 dias para mudar os hábitos, né? Então, eu tô 21 dias de mandalas orgânicas, sem régua,
sem compasso, porque até aquelas pessoas que já fazem arte por muito tempo, elas já estão tão acostumadas, elas estão tão fora, às vezes, da essência dela, porque muitas vezes uma pessoa que faz artes incríveis, ela não está fazendo uma arte conectada com o coração dela, ela está fazendo uma arte para ser comercial, não que isso seja Ou para o errado, outro ver também, para o né? outro ver, para ser Para buscar amado. para buscar essa aprovação. Se eu fizer assim, eu vou ser, né, vou ser amado, vou ser visto, quando na verdade é ele que precisa se ver por si próprio, né? Isso é a base do amor próprio. É por isso que a gente tem tantas relações de codependência e de dependência emocional. Porque o tempo inteiro eu estou fazendo algo pro outro. Que tal eu fazer algo com o outro? Né? É algo bem, bem distinto. Então, né, E a tem total comparação, fundamento. né, às vezes as pessoas, por exemplo, elas entram, elas começam a fazer arte. Aí elas falam assim, nossa, a Tati é bem sucedida. Tô dando um exemplo meu, né? Eu tô vendo que a Uhum. Tati é bem sucedida, então eu vou fazer mandalas parecida com a dela, porque se ela dá certo, eu dou certo. Não é assim que a gente faz pra vida. A gente faz isso, Uhum. olha, se aquele cara dando certo, eu vou fazer essa mesma profissão, porque pra ele tá dando certo. Só que se isso não tiver alinhado com o seu coração, se a sua arte não tiver alinhada com a sua alma, você não vai vender essa arte. Ou você vai atrair pessoas que elas vão estar só com a sua aparência. Isso acontece com a gente. Eu mesma, Sim. né? O Du estava falando dessa questão da aparência. Eu e o Du, a gente é muito parecido, exatamente por isso. Porque até o momento da minha vida, eu sempre fui muito ligada no corpo. O Du também foi atleta, né, Du? Você sempre também malhou muito, eu também sempre fui muito, né, essa coisa do corpo. E chega um momento que a gente está buscando, né, só a estética e a gente acaba, como que eu vou dizer assim, se conectando às vezes com pessoas que dentro delas tem um monte de conteúdo para ser trabalhado. Só que assim, Sim. a partir do momento que a gente também observa que a gente atrai o que a gente vibra, né? A gente percebe que exatamente por a gente estar buscando só a capa do livro, a gente Uhum. também está buscando ali uma forma de ser, de chamar atenção. A gente está na Total. mesma energia da outra pessoa. O outro não é Uhum. menos que você por causa disso, né? É um olhar para isso. Por que Uhum. que eu estou atraindo sempre esse tipo de pessoa? Por que que eu atraio sempre esse tipo de relacionamento? Né? Por que que eu sempre quero entrar nesse tipo de relacionamento? E a partir do momento que você olha além da forma, né? Além daquilo, né, que você tá e você olha a essência e você vê que a forma ela tá sempre conectada com essa essência, né? E aquela pessoa ela vibra pelo aquilo que você enxerga além, é isso que você enxerga nos desenhos, nas artes, né? Às vezes você vê uma arte simples, eu vejo às vezes, eu vejo assim no grupo, né, que a gente põe muito essa questão da vulnerabilidade, a gente trabalha muito isso, tá feio, mostra, coloca aqui, porque a vulnerabilidade, você se expor, vai curar. Porque É se todo mundo despir, né? no grupo eu trago. A gente teve que carregar essa armadura durante tanto tempo, e quando você percebe que é seguro você se despir, aí você começa a ter acesso à tua essência, e aí sim você começa a ter um trabalho muito mais profundo, muito mais estético, muito mais bonito. Por quê? Porque veio da alma, não veio da necessidade de ser Exato. aprovado, né? E eu Que agradeço muito. essa Pode necessidade, falar, só para Du. concluir, essa necessidade ela vem da criança interior ferida. Quem precisa ser visto e ser notado é a tua criança interior ferida. Por isso que essa é a base do meu trabalho, do meu curso. Resgatar essa criança ferida representa resgatar os meus dons inatos. E Jung chamava isso de criança maravilha, que é a tua máxima potência, a tua máxima autenticidade. Então, quando eu realmente consigo me conectar com essa criança, automaticamente eu começo a, opa, tá tudo bem você não ter sorvete agora, porque essa criança ela fica assim, eu quero sorvete, me dá sorvete, por que você não tá me dando sorvete? Mas eu quero sorvete agora, ou seja, eu quero biscoito, eu quero que joguem confete em mim, eu quero que me validem o tempo inteiro, mas eu não consigo me validar, né? Até na hora que eu faço uma mandala e eu vejo, falo, eu não vou mostrar isso pro grupo não. Exato. Mostra, mostra, porque é aí que Mostra. tá o mapa da menina. E eu falo, e eu agradeço demais os meus alunos, né? Porque nada é por acaso, né? A gente atrai o que a gente vibra. Eles Sim. acabam acolhendo, né? Porque eu trabalho essa energia do acolhimento. Então, assim, acolha, né? Veja o outro como você, né? Então, acolha essa Uhum. pessoa. Eu também trago muito dessa questão da validação que você falou. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito nessa linha, né? Eu nunca estudei antroposofia muito profundo, mas eu trabalho muito nessa linha de que é uma das coisas também que eu trabalho com desenho, de que a gente não percebe isso, mas às vezes uma criança ela está querendo expressar raiva quando ela é criança,
e ela está querendo chamar a sua atenção e ela faz um rabisco horroroso para poder chamar a sua atenção porque ela quer expressar raiva. E se um pai pega aquele desenho e vira e fala, ai, que bonitinho, filho, esse desenho, né? Não consigo nem fazer a voz. Isso cria, né? E você continua repetindo, ele tá querendo expressar raiva. E você fica falando que aquilo tá bonitinho, isso cria, né, um padrão na cabeça dele de que expressar raiva, você vai ser amado. Não, nesse caso vai ser amado. Nesse caso vai ser amado. Porque é aquela mãe que tô dando aquele exemplo daquela mãe que aquela criança não consegue falar, ela quer expressar raiva. O certo num desenho de uma criança é sempre você perguntar para aquela criança o que é aquilo que ela expressou. O que é isso, filho? Ao invés de você elogiar só para você ser amado pelaquela criança, porque muitas vezes você não quer fazer a criança se sentir amado, você quer ser amado porque você quer ser legal. Né? A gente quer muito, a gente tem muito essa coisa de querer ser amado por criança e quando a criança às vezes, né, não te olha, você fica se sentindo mal. Então é você olhar. Então eu faço a mesma coisa com os meus alunos. Os alunos postam às vezes mandalas incríveis e eu pergunto qual que é a mensagem da sua mandala? O que você quis passar com isso? Então comigo assim, às vezes você não vai ver eu ficar elogiando, porque eu não quero olhar a estética. A estética tá linda e para mim todas estão perfeitas, não existe mandala feia. Eu quero saber o que você quis passar com isso. Porque, às vezes, o que acontece? Da mesma forma que uma criança que faz um desenho bonitinho na escola e recebe 10, por exemplo, a criança faz um desenho bonitinho e o irmão faz um rabisco só para chamar a sua atenção. E quando você invalida a raiva, da mesma forma que o Du falou, você vai falar para a pessoa que está errado expressar raiva. Você pode conversar com aquela criança, entendendo qual que é o desenho, ao invés de você querer tirar aquela criança da frente e só falar que é bonito ou feio aquele desenho. Não, pergunte para ela, né? Claro que quando é uma criança muito pequena, você pode ali, né, tá ali conversando com ela. Nossa, filho, o que você quis mostrar com isso? Que interessante, né? E não trazer essa energia de feio ou bonito, de que tá certo ou tá errado. Então, da mesma forma, isso acontece, por exemplo, quando uma criança faz um desenho bonitinho, por exemplo, faz lá uma casinha. Uma menina que tem um potencial de sair fazendo, sabe, uma criança que dentro das outras crianças se destaca. E você começa a achar bonitinho aquele desenho. Aquela criança também cria, às vezes, uma repetição de que ela não consegue evoluir naquele desenho. Porque ela sempre vai achar que se ela fizer sempre igual, ela vai ficar vai ser notada, vai ser amada. Então, tudo isso, como a arte prejudica a forma como você conduz uma pessoa que está fazendo a arte, pode bloquear o desenvolvimento artístico dela, ou pode bloquear, inclusive, até as emoções dela. Então, por isso que eu deixo muito livre, e é por isso que eu faço, e se tá meus alunos aqui que entraram agora, é muito importante fazer aqueles 21 dias livre, porque é nesse 21 dias que você vai se tornar vulnerável, vai ficar horrível às vezes, a sua mente vai virar e vai falar que tá terrível, que tá horrível, e você não vai olhar para essa mente, você vai olhar o que tá além dessas mensagens, porque essa mente que tá falando que tá horrível, que você é um fracasso, que você não vai conseguir, é a mesma mente que numa situação ou em algo que você vai se expor para fazer na sua vida, vai falar que você é um fracasso, vai falar que você não consegue, vai falar que você é um merda. É a mesma mente que na hora de você fazer o desenho. Então, na hora que você começa a observar essas vozes, e eu trago muito essa ativação da intuição, né, de você começar a identificar o que é a voz da mente e o que é a voz da intuição. Para você começar agora a seguir a sua vida através da intuição, e aí, com certeza, as suas artes, elas começam a ser muito mais expressivas, elas começam a expressar realmente aquilo que você está sentindo, aquilo que precisa ser passado, e você acaba se tornando único, né? Então, esse é o meu trabalho e eu sou apaixonada por isso, assim, acho que dá para ver, né? Eu acho que a gente extrapolou o horário aí já, Tati. Sim, já. Mas antes eu quero só deixar um recadinho. Quem gostou dessa primeira pincelada aqui, como a Tati disse no início, ela me convidou e eu aceitei de bate-pronto. Eu vou dar uma masterclass no curso. E aí, isso tudo eu tenho como provar, tá? Através de exercícios. Então, nessa masterclass eu vou estar trazendo os exercícios para se aprofundar nessas questões. Por quê? A antroposofia ela traz uma percepção que eu acho muito rica. Todo mundo busca respostas, mas todas as vezes a gente está procurando resposta. Não é a resposta que a gente tem que procurar, é a pergunta.
Quando você sabe fazer a pergunta, a resposta vem por si só. Ela tem uma fluidez. Agora, enquanto é aquela velha história para concluir aqui, né? A Alice está andando, né? E ela encontra o gato no Alice no País das Maravilhas, e ela fala, aonde que vai dar essa estrada? Ele fala, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei, eu tô perdida. Tudo bem, para quem tá perdida, qualquer caminho serve. Por quê? Porque ela não sabe fazer a pergunta. Se ela fala, esse caminho vai dar para minha casa? Esse caminho vai dar para a rainha? Esse caminho vai dar para tal lugar? Então eu preciso aprender a fazer a pergunta. O que é que eu realmente quero? Né? Então, para quem é da minha rede, não conhecia a Tati, eu faço o convite, isso não é uma propaganda, todo mundo que me acompanha sabe que eu faço pouquíssimas lives assim, e eu indico pouquíssimos trabalhos, porque eu ainda, infelizmente, ainda temos pouquíssimos trabalhos de real qualidade, de real conexão. Eu aceitei esse pedido da Tati porque eu realmente acredito no trabalho dela. É uma das bruxas aí que eu admiro mesmo e que com certeza logo, logo a gente está fazendo alguma coisa junto aí, já trabalhando direto na fonte que é com as crianças, né? Que eu e a Micaela vamos dar esse pontapé inicial, que a gente sabe que esse propósito, o universo ele juntou propósitos, essas missões de vida e não propósito, né? Para poder realmente trabalhar para o bem da humanidade, né? Enquanto a gente não trabalha com o adulto a questão da criança interior ferida e já não trabalha na base com a criança, validando tudo que ela sente e tudo que ela quer, a gente não tem como ter pessoas que vão se preocupar com o meio ambiente, que vão separar seu lixo, que vão cuidar realmente do planeta que a gente vive, né? Então eu quero te agradecer do fundo do coração. Infelizmente não abriu tempo para perguntas, mas meu Instagram está à disposição. Eu tento responder o máximo de pessoas possíveis e vamos ver se a semana que vem a gente faz outra live para falar do curso Origens também, para as pessoas poderem saber, enfim. Tá bom? Vamos, estou Te super agradeço muito, empolgada querido. de ver a nossa Masterclass. Também quero te agradecer, pela pessoa incrível que você é, pela disponibilidade de vir aqui falar também para o meu público, para o seu público. Agradeço demais, porque tenho certeza que foi um conteúdo que pode ter mudado a vida de muitas pessoas só dessa uma hora aqui que a gente ficou Uhum. aqui. E também, assim, falar para minha rede também, seguir o Du, o canal dele é maravilhoso. Vocês vão dar uma olhada lá, vocês, tipo, tem muito meme também de espiritualidade que eu adoro, porque é muito bom às Tem vezes que dar uma ter, né? descontraída. Se não tiver, a vida fica muito chata, né, Tati? Tem que Precisa, ter uma, né? Tem que dar uma risada. Eu que eu tem costumo que dar uma dizer, risada. orar e vigiar e às vezes mandar e se lascar, senão não funciona. A terapia, o Du faz vários tipos de terapia, inclusive até círculo de homens, né, Du, que você também Uhum. trabalha junto. O Du é super, como que eu posso dizer assim, versátil, né, Du? Você tá em todo É, lugar e onde você pode ajudar, eu sei que você tá. Então, sigam ele, tem o trabalho dele pessoal, né, de fazer as terapias, o Bioflow, que é incrível, eu já fiz. E é uma terapia que ela vai exatamente lá desbloquear muitos conteúdos do nosso nascimento, do nosso, né, da nossa gestação, com os nossos e outros conteúdos, né, da nossa vida. E tem todos os cursos dele, se não me engano, você vai lançar agora um outro e possivelmente a gente fala então mais dele na semana. Estou super aberta para a gente sim. fazer uma live e falar desse curso aí que você vai lançar também semana que vem. Valeu, querida. Gratidão, meu amor. Gratidão. Gratidão a todos que ficaram aí. Eu vi, como eu disse, tem várias perguntas, mas não dá, né? Porque tem muito assunto. Eu e a Tati, a gente tem realmente uma bagagem extensa para poder compartilhar e que numa live só não dá tempo. Então, quem sentir pode me mandar pergunta lá, que eu, graças a Deus, agora já superei essa crença de trabalhar de sábado e domingo. Então, eu não atendo de sábado e domingo, então eu tenho tempo para responder as pessoas. Gratidão, meu amor. Gratidão a todos Valeu, também que querido. ficaram aqui até agora. Inclusive, acabei de receber a mensagem que nós estamos já com 90% das vagas preenchidas do meu curso. Então, gratidão a Uhul! todos que estão entrando. E tá ainda lá o link na minha página para quem quiser dar uma olhadinha de como é meu curso, o que tem de conteúdo para vocês acessarem e entrarem. E também estou aberta também, qualquer um que quiser perguntar e entrar em contato comigo por direct também. Um grande beijo, gente. Um lindo final de semana para todo mundo.
Beijo, Um querida. beijo. Valeu. Tamo junto.